Amado Jesus, encontramos-nos nessa grandiosa viagem rumo ao infinito do amor, em um planeta transitório, onde mesmo tu dissestes que a felicidade não é deste mundo. Mas nestes momentos, Senhor, de tanta paz e alegria que rememoramos os momentos felizes já vividos, sentimos na alma, Senhor, a felicidade perene, que parece, Senhor, que nem nós não estamos no mundo de provas e expiações. Oh, amado Jesus, quando olhamos para trás, Senhor, nossas almas rejubilam-se com o perfume do Teu amor, vivenciado, Senhor, em cada sorriso, que fomos, Senhor, intérpretes da Tua misericórdia e fizemos, Senhor, abrir um sorriso na mão, no rosto de um irmão. Bondoso Jesus, graça vos damos por cada momento, por todos aqueles que compartilharam conosco, Senhor, essa grandeza. Pedimos perdão, Senhor, pela falha que ainda, Senhor, trazemos na alma e que repercutiram-se em situações complexas que afugentaram, Senhor, muitos irmãos do nosso convívio. Hoje, Senhor, trazemos o amadurecimento melhor na alma e as reflexões no espírito para que pautemos, Senhor, a convivência de outro prisma com melhores olhares e que o tempo, Senhor, vai nos concedendo a capacidade do discernimento e da paciência. Não permita, Senhor, que possamos repetir os mesmos erros do passado. Ajude-nos. Hoje se encerra as atividades de culto e amanhã a semana de aniversário do Recanto da Paz. Trazemos na alma, Senhor, as cicatrizes dos nossos erros e trazemos, Senhor, as luzes da esperança para que possamos vencer as nossas próprias fraquezas humanas e ser digno de figurar na fileira dos espíritos responsáveis para a obra da regeneração. Que a luz sagrada do Teu amor esteja, Senhor, nesta casa de amor e que perpetue, Senhor, a Tua presença no coração de todos aqueles encarnados e desencarnados que ultrapassam, Senhor, os portões físicos desta casa e que em cada dia, atividade, em cada encontro, seja, Senhor, o motivo sagrado da Tua presença e das nossas atitudes, Senhor, na convivência fraterna entre todos, Senhor, mesmo os mais endurecidos. Mas nós não temos o direito de endurecer, Senhor, apenas o dever de amar, servir e perdoar. Rogamos, Senhor, Tuas bênçãos sagradas por todos aqueles que por aqui passaram, dedicando, Senhor, um fragmento de suas existências terrenas na sustentação, na obra desta Casa Santa. São 20 anos de caminhada, de passos, pegadas, de
caminhos, trajetórias diversas, perdoe-nos, Senhor, e leve este perdão aos pés de todos aqueles que por aqui passaram, Senhor. Humildemente ajoelhamos aos pés e beijamos os pés de todos aqueles que por aqui passaram, Senhor, sem falsa humildade e sem disfarçar nosso orgulho, porque ainda temos muito ego, muito orgulho, mas com toda a sinceridade no nosso coração, e Tu sabes, Senhor, porque Tu lês nas entranhas de nossa alma, que isso é verdadeiro, Senhor. Temos arrependimentos, não temos remorso, Senhor, pois o remorso é filho da maldade, e nós não fizemos nada, Senhor, com maldade apenas por falta de conhecimento e por ignorância que ainda trazemos na alma de administrar uma casa espírita, Senhor. E acima de tudo, as dificuldades, Senhor, de relações em sociedade, sobre as luzes da fraternidade, porque ainda somos os frutos reminiscentes do nosso passado pecaminoso, Senhor, animalesco. Perdoe-nos, Senhor. Ajude-nos a despertar, a encontrar os verdadeiros valores de um cristão, que possamos, Senhor, incorporar a figura de Paulo, mas nunca de Saulo, que possamos, amado Jesus, renascer como Francisco de Assis, não como Francisco Bernardone, que possamos, Senhor Jesus Cristo, praticar a lei da caridade e do amor, que possamos ser verdadeiramente cristãos. Entregamos, Senhor Jesus Cristo, nossas vidas em Tuas mãos, esperançosos, com o coração repleto de felicidade, por completar 20 anos de atividades no Centro Espírita Recanto da Paz. Enfrentamos diversas situações materiais, psíquicas, morais e espirituais. E todas elas, Senhor, foram vencidas pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, que tem nos amparado, pelas figuras abnegadas dos espíritos amigos, Mãe Zeferina, que nunca nos abandonou, e nos momentos mais difíceis, essa veneranda vem nos amparar, intuir. Preto Velho de Aruanda, nosso pai Joaquim, que abraça-nos como um filho transviado de Israel. Caboclo Tupinambá, com tua firmeza, teus guerreiros santos e sagrados, que cavalgam ao derredor destas chácaras, protegendo diante de tantas adversidades, Senhor. Abnegados espíritos que no anonimato das figuras iluminadas de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, as grandiosas falanges do amor, da caridade desse médico dos pobres, as abnegadas figuras dos discípulos de Eurípides, Jerônimo Candinho, Damo, que de vez em quando o Senhor aporta nesta casa, concedendo-nos, por misericórdia, as Tuas presenças de amor. Centenas de espíritos, Senhor, aqui aportam, em nome da caridade, trazendo, Senhor-nos, a confiança, a força e a fé nos momentos mais difíceis. Ó, bondoso Jesus, que aqueles que no anonimato aqui aportam, que não temos, Senhor, as condições de pronunciar nomes ou ao menos divisá-los, suas figuras excelsas, como os espíritos ascensionados que descem dos altos dos esplendores galácticos e fazem a Tua luz iluminar no charco pantanoso dos nossos corações,
refletindo a tua imagem excelsa de luz e bondade, ó Jesus. Assim, Cristo Jesus, a todos, rendemos gratidão, misericórdia, Senhor, por nossas almas falidas, empobrecidas do amor, esperançosos da caridade, em busca da fé raciocinada. Faz a tua presença em nós, Senhor. Fortalece-nos na perseverança, Senhor, de vencer a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo mal. Que Deus seja louvado hoje e sempre, que assim seja. Hoje, nós vamos fazer um culto diferente. Lembrando a primeira palestra que eu ministrei nessa casa, que foi a Lei de Amor. E falei de amor. Hoje eu não quero falar de amor. Não quero. Não quero, porque na verdade eu só sei o que é fragmentos de amor, mas eu não quero falar de amor. Eu quero sentir o amor. O amor eu estou sentindo. Em paz, felicidade. Minha alma está custando a ficar dentro do meu corpo. Mas eu quero falar de algo que eu tenho demais lá conta. E que se não conseguirmos, quando eu falo no plural, é apenas, eu falo de mim, mas eu falo no plural porque nós somos um grupo e precisamos caminhar. E que aqueles que quiserem seguir as pegadas de Jesus Cristo, que eu estou à procura sempre de achá-las, porque quando eu encontro uma, eu já olho a outra, ela está muito distante. Então, precisa ser em grupo, ninguém evolui sozinho. Apesar que a evolução é íntima, individual, mas ninguém faz ela sozinho. A evolução ela é só feita em conjunto, em grupo, em comunidade, em família, física e espiritual. Se fosse possível que a gente evoluísse na individualidade do ser, nós precisaríamos de uma mãe. A gente poderia nascer chocado, né? Nós estávamos um ovo na chocadeira e lá nascia um Geraldinho. Não é? Mas não é assim. Então a gente precisa de uma mãe, precisa de um pai, precisa da energia masculina, precisa da energia feminina. E quando vai crescendo, nós precisamos de amigos masculinos, precisamos de amigas femininas. Depois precisamos da esposa, a mulher precisa do marido. Então, nós estamos num mundo onde só existe a evolução através daquilo que se chama dualidade. Precisamos, para sentir o amor, precisamos encontrar a dor. Existe, para fazer-se a luz, a gente tem que cansar das trevas dentro de nós. Então, quando eu falo em nós, estou falando para aqueles que querem alistar, estão alistados nessa bandeira de vencer, não é de praticar o amor, porque o amor, todos nós somos filhos dele. Todos nós temos lampejos de amor dentro de nós, apesar que nós temos dificuldades. Poxa, eu estou falando no plural porque estou falando de mim, tá, gente? Falando que nós estamos num grupo e nós vamos caminhar. Porque senão fica exatamente sobre o que eu vou falar e já é demais, né? Aí eu já vou me cutucar muito. Então o amor, todos nós temos, porque somos frutos do amor e somos a centelha do amor de Deus dentro de nós. E a vibração, a energia do amor de Cristo está em mim, está em vocês. Somos essa energia do amor. Mas existe algo que se a gente não combater, esse amor pode ter o tanto que tiver dentro de nós que ele não se expressa. Porque aí nós vamos aproveitar esse amor e transformá-lo ele neste outro elemento, que é a perdição. Então há necessidade não só de expressar o amor, há necessidade de combater essa outra situação em nós. E é sobre ela que eu gostaria que nós, agora eu e vocês, falássemos. Não tenha vergonha. Não fique acanhado, não passe a bola para frente, porque seria bom a gente falar, porque os nossos cultos dos evangelhos nos lares são como terapias em psiquiatria, não é? Deita-se no divã e nós desabafamos e soltamos
a todas aquelas lagartixinhas que ficam brigando dentro de nós, não é? Olha que eu estou bonzinho, que nós estamos mais com aqueles dinossauros lá da Tailândia, lá, né? Como é que chama aqueles? Dragão de Komodo, né? Tá lá aqueles dragãozinhos lá, assim, né? Que é maior do que o jacaré, né? E mais difícil de morrer também, né? Então dentro de nós fica aqueles dragões lá brigando, os remanescentes dos pré-históricos dragões, né? Então não é nem lagartixa nem jacaré, são os dragões de Komodo lá. Então é muito importante que a gente, sabe, possa despir-nos, retirar as máscaras e enxergarmos a realidade dentro de nós. Não tem nenhum de nós que não está infestado com essa chaga. Por isso é muito importante que a gente possa, friamente, como uma segunda pessoa, olhar para nós e analisarmos-nos diante de Jesus, diante do espiritismo cristão, diante da casa espírita e diante do trabalho que nós fazemos parte. Precisa ter coragem para fazer isso. Tem que colocar como a segunda pessoa. Não é olhar no espelho, porque se eu olhar no espelho eu vou olhar as melhores coisas que eu tenho. É colocar como a segunda pessoa. E se possível até a terceira. Olhar para mim. Conhecedor das minhas mais íntimas fraquezas. Certa feita, nós fizemos uns estudos e até palestra aqui, e foi ventilado que a gente pudesse fazer uma pergunta para nós mesmos e fôssemos sinceros. Eu gostaria, antes de ler a leitura do Evangelho, que a gente pudesse relembrar aqueles exemplos ou aquelas formas de conhecimento de si mesmo. Você queria ser seu irmão? Você queria ser seu filho? Você gostaria que você fosse o seu pai? Você gostaria que você fosse a sua mãe? Você gostaria que você fosse o seu cônjuge? Seu namorado, sua namorada? Você gostaria que você fosse o seu patrão? Você gostaria? Você gostaria de ser outra pessoa? Você confiaria em você? Coloca na segunda pessoa. Você confiaria em você? Você fala assim, nossa, o Geraldo está aqui. O Geraldo está me falando algumas coisas. Eu confio no que ele está falando? Poxa, eu sou pai. Eu gostaria de quê? Eu gostaria de ser igual o Geraldo. Você gostaria? Gostaria de você fosse. Assim, você casaria com você? São perguntas muito objetivas e de difícil resposta. Se você me responder, eu casaria comigo mesmo. Imediato, assim, na lata, você está mentindo. É seu ego que está falando, seu orgulho que vai responder. Para que você não fique por baixo diante daquelas pessoas que estão à sua volta. Agora, se fazer uma reflexãozinha simples, né? Olha eu, hein? Estou custando a ficar dentro de mim, imagina se eu casasse comigo. Eu derrubava eu da cama todo dia, né? Aí você falaria, eu estou dormindo mesmo com o meu inimigo, né? Quem é seu inimigo? Eu mesmo. Convivendo com o inimigo. Preste atenção nessa leitura. Ela não é a leitura do amor, mas ela é no mesmo capítulo, na lei de amor. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. E ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo elevar-se nas ordens do mundo. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. É pelo amor que a humanidade vai ser liberta? Ainda não. Porque pelo amor de Cristo ela não foi. O que nós fizemos com Jesus Cristo? Crucificamos. Não é? A humanidade só vai evoluir quando nós extirparmos do nosso coração
O egoísmo. Estão compreendendo aí uma realidade, uma verdade? Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Tem que ter muita coragem para responder essas perguntas que foram feitas. Você confiaria em você mesmo? Você trabalharia para você mesmo? Tá. Eu vou trabalhar para o Geraldo, vou receber R$2.000 por mês. Porque eu vou fazer exatamente o que o Geraldo faz, honrando o trabalho no período que eu estou trabalhando para ele. É assim que o Geraldo faz. Honestamente, não vai ali enganar o patrão, né? Fazer os enganamentos do patrão, chegar no horário certo, sair no horário certo, fazer os compromissos. Aí eu não faço isso. Eu dou uma. O patrão saiu, eu faço trabalho devagar. O patrão chegou, eu trabalho mais rápido. Né? O patrão não está olhando, eu vou para as redes sociais. O patrão chegou, eu nem olho o telefone. São esses aspectos que eu estou dizendo. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo a si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. Todas as misérias na terra é fruto e filho do ego. Então, se nós vamos fazer caridade, vou fazer sacola de verdura, mas eu vou fazer sacola de verdura com ego no coração, o que eu vou fazer lá? Você sabe o que vai fazer, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando como as outras pessoas estão fazendo, vou querer fazer melhor do que elas. Mas a hora que eu não tiver ninguém vendo que está fazendo melhor que eu brigo com elas. Eu ofendo as pessoas. Porque eu não estou ali por causa da caridade, nem para fazer sacola. Eu estou lá porque eu quero ser melhor do que aquele que está fazendo. Você está entendendo? Estou dando um exemplo que eu estou olhando lá as caixas de verduras. Mas eu não quero fazer sacola de verdura. Eu quero que o meu ego esteja acima daqueles que estão fazendo. Não estou fazendo por amor e nem por caridade. Porque se eu fizer com amor, o amor é o quê? Sacrificial. Eu venço todos os obstáculos. Mas se eu fizer por ego, o ego não suporta. O ego é violento. O ego não aceita comparação. O ego não aceita nada ser melhor do que ele. Porque a definição de ego no vocabulário ou no dicionário diz assim: amor acentuado a si próprio em detrimento dos direitos e dos outros. O desrespeito ao outro. Então o ego é a chaga que faz falir todas as relações e todas as instituições da humanidade. Não é o amor que mantém elas, não. Porque por amor Jesus desceu, por ego Pôncio Pilatos soltou o bandido, o ladrão. Está entendendo isso? Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo a si mesmo, já que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? E disse aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Então nós vemos, olha que nós olhamos essas imagens maravilhosas, de tanto amor e tanto trabalho na caridade, nós vemos que era um grupo grande, um grupo lindo, com trabalhos lindos, com trabalhos de amor. Quantos sorrisos nós fizemos, quanto carinho nós ofertamos, quanto amor nós distribuímos, mas o ego destruiu o grupo. O ego reduziu, o ego fez trevas em nossas almas, sabe? Machucou, feriu, estraçalhou a obra. Cristo, o amor de Cristo, ele continua, mas não tem todo mundo. Por quê? Pelo nosso ego. Porque nós queríamos expressar acima do amor, a nossa vontade pessoal. E se um sobressaísse, nós queríamos derrubar ele, já que nós não conseguimos chegar ao estágio que ele estava.
Quantos querem o cargo, mas não querem o cargo por amor, querem o cargo por quê? Por ego. Quantos dedicam, chegam numa casa espírita, chegam num templo espírita, chegam na nossa casa e envolve isso com toda a força, com toda, sabe, aquele fogo de palha, abraça as atividades e depois combatem todas as atividades. Por que abraçou por ego, não abraçou pelo amor? Olha, eu confesso a vocês, eu assumi essa casa por amor. Eu tenho trilhões de toneladas de ego, mas eu assumi essa casa por amor. Eu trabalho por ego, mas eu assumi essa casa por amor. Eu conduzo essa casa ainda com ego, mas eu tenho amor e é ele que me movimenta. Eu não tenho problema se você é melhor do que eu, se você der uma opinião melhor do que a minha, eu mudo na hora, porque eu estou aqui, ó, né? Fala desse jeito aqui, ó. Devem dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso coragem para vencer a si mesmo. Essa coragem eu tenho. Porque eu tenho coragem de vencer, porque eu sei, porque a única forma de me salvar é tendo coragem de vencer o meu ego. Que ele é, repito, imenso. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo. Entre a caridade, por isso que o Espiritismo. Nós estamos vendo aí, centro espírita mudar de mentor, né? Centro espírita mudar de mentor, o Rony falando no centro espírita onde o Jean frequenta lá, agora iniciou o trabalho de apometria. Eu quero, em 30 anos de mediunidade que eu tenho, 30 anos vividos de mediunidade intensa, mediunidades, psicofonia, de todas as formas, intensas, ostensiva. Eu gostaria que alguém conseguisse me dizer se existe outro método mediúnico do que aqueles vividos por Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Jerônimo Candim, Damo. Alguém de vocês conhece? Eu não conheço. Aí, insere apometria. Há mais de 20 anos atrás, não existia nenhum Recanto da Paz. Eu fui lá no fundador da apometria. Participei. Você foi também, não foi, Rony? Caldas. Rony era jovem. Tinha uns 14 anos. Quantos anos você tinha naquela época? Só para mim ter uma noção de quanto tempo tem isso. Não tinha o Recanto da Paz. Não tinha o Recanto. Então era acima de 20 anos. Fui lá no fundador da apometria. Ele é, se não me engano, de Santa Catarina. Fui e conheci o trabalho de apometria. Estudei, acho que o livro de apometria, estudei a apometria, está ali. Não consegui divisar nenhuma vírgula a mais, aliás, nem aproximar do que é a mediunidade, passe, doutrinação, corrente magnética. Lá nos tempos idos da regeneração, não existia ainda. Olha, não tinha nem o Centro Espírita Luz no Lar. Eu tinha encerrado todos os cursos no Regeneração. De noções básicas à apometria. De noções básicas à cromoterapia. A curso de palestrante, de não sei o quê. Tudo que no Regeneração tinha, eu fiz. O único curso que eu não fiz e não quero fazer e nem vou fazer. Estude Pedro Baldi. Não dei conta nem ler o livro todo. Li a metade do livro. Tenho nada contra o Pedro Baldi, gente. Extraordinário. A grande síntese. Mas, quer aprender? Lê lá. Chico Xavier. Lê lá as obras de André Luiz. Não precisa nem ler as 16. Lê só as primeiras 5 se quiser. Então, esse curso eu não fiz. Então, aí vem esses que, por um ego acentuado, começa a desprezar uma história, uma obra, um roteiro, uma vida. Chamaram-nos para fazer Cabala. Aliás, Cabala seria um estudo para a psicologia. Cabala fazia a introdução para a psicologia, adentrava a Cabala.
Lá nos tempos de 25 anos atrás da regeneração, que eu estava na regeneração. Ah, mas aquilo inflamou. Era a nata e a cúpula do Espiritismo de Goiás. Eu era o neném, sou até hoje. Eu sou o Tiãozinho lá, ó. Zezinho lá embaixo lá. Mas fui chamado, sei por causa de quê? Eu deve estar misturado lá no lugar errado. Né? Ele está aqui também, vai, me chama ele também. E aí, eu falei assim, e o povo alvoroça. Geraldo, você vai fazer para a psicologia? Geraldo, e lá, trabalhava lá no terceiro andar, no segundo andar da geração, e aquela coisa, você vai fazer? Vamos ver, né? Peraí. Eu não vou entrar no estudo assim, sem saber o que é, não. Sou muito obediente, mas eu também sou muito precavido. É manso como a pomba e prudente igual Jesus falou. E aí eu fui pesquisar na íntegra todo esse processo. Aí vem lá a parapsicologia extraordinária de Padre Quevedo, a segunda parte desse grandioso fenômeno extraordinário complementa aos médiums, que poderia abrir até consultório. Não pode fazer nada de graça, que cobre 50 centavos, R$1, mas não faça de graça. Aos médios, meu Deus do céu, joga o evangelho fora, rasga os capítulos, dá de graça, o que recebeste de graça do evangelho segundo o Espiritismo. Joga fora não, né? Mas vai lá, retira esse capítulo, porque você vai fazer agora parapsicologia, vai abrir consultório, vai poder ser chamado doutor Geraldo. E aí vai. Coloca-se o estudo, introduz-se na parapsicologia, leva-se para a psicologia, faz uma curva. Não vou fazer aqui, é para a direita não. É para a esquerda, vai estudar cabala. O que é cabala, gente? Cabala é o nome bonito da macumba. Magia. Manipulação de elementos. E o que é que você tem que fazer? Qual é a primeira coisa quando você sai lá da parapsicologia? Entra na esquerda. Monta. Vamos falar um nome bonito. Vamos falar um nome bonito. Um altar dentro da sua casa. Um altar. Bonito, né? Mas esse é o nome bonito para fora. Porque o que você vai montar dentro da sua casa é um gongá. Sabe o que é gongá? Aonde você vai colocar algumas coisas para que o espírito possam se servir. A mesma coisa que o povo da Umbanda, né, fazem, que eles fazem debaixo da pia, põem uma dose de pinga e põem lá. Acende uma vela branca, outra preta, põe lá. A dose de pinga é para quem? O escora. Sabe o que é o escora? São os espíritos das trevas que eles vêm te proteger para bater nos seus inimigos. E vir a nata do ego do espiritismo cristão e fazer para a psicologia. Achei interessante. Agora é minha parte de ego. Essa eu conto de ego. Eu falei que eu sou egoísta. Estou combatendo ele. Mas essa eu vou contar para vocês de ego. Aí uma dessas bonitonas. Era uma morenona assim. Né? Deixei com a Alex. Alta assim e tal. E aí, bem sucedida. Rica, morar no setor oeste, sei lá. Né? E ela fez. E uma vez nós estávamos indo fazer um trabalho mediúnico na fazenda. Lá em Orvalho. E nós fomos no ônibus, micro-ônibus. Saímos às 5 horas da manhã. É 100 quilômetros de distância. E ela foi falando. E eu escutando, tentando meditar, dormir. Ficava caladinho no meu cantinho. Encolhia lá no banquinho, na poltroninha do micro-ônibus. E ficava só escutando. E ela lá saltando a parapsicologia, a cabala. 72 línguas falando o nome de Jesus Cristo. Ah, rapaz, eu estou custando a falar Jesus Cristo em uma língua só. Porque falar, você pronunciar o nome de Jesus Cristo, você fala assim, você não vai pronunciar o nome de Jesus Cristo falando português, vai? Você vai falar o inglês, o aramaico? Você vai falar a língua lá muçulmana, sei lá, tribal, o que importa, sei lá quantas línguas, russo? Não. O nome de Jesus Cristo ele só pode ser falado em uma língua. Ela se chama amor. Não é português. Você fala Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. As trevas lá falam, e ela saltando que falava, tinha aprendido o domínio das energias através da evocação das 72 formas e línguas de expressões que era das 72 tribos de Israel do Velho Testamento e que dominava aí as mentes das pessoas e fazia a pessoa entrar em êxtase para expulsar as energias negativas, sei lá o que era para aquele trem, mas era para o poder do ego de si próprio. E ela se engraçou logo para cima de mim para fazer esse exercício. Né? E nós fizemos o trabalho,
A hora que saímos do trabalho lá, um lugar magnífico, lembra lá, Rony? Você descia uma chácara maior que essa minha, descia por uma estradinha, atravessava um cordinho igual isso aí, feito com uma pontinha assim de carvalho, envernizada, toda chique. O povo lá era chique, enfim, era rico, altos médicos aí das espaçonaves, né, celestial aí, que eu já tive em faz parte, né, desses foguetes aí, né? Ele é anestesista, né, um famoso aqui em Goiânia, rico, milionário. E era lá nessa fazenda dele, né? Era uma fazenda, uma chácara, né? Aí terminou o trabalho, nós passávamos, eu ficava em cima da ponte lá, né, olhando aquele corguinho, para cá era uma cachoeira, para lá o corguinho serpenteava, depois lá em cima tinha uma represa, e aí ela chegou no ela falou, vou fazer, não sei o que, geral, deixa eu fazer, não sei fazer o quê, não, deixa eu fazer cabalo em você, não sei o quê. Pode fazer, vai, faz, né? E ela pôs uma mão aqui, pôs uma mão na minha nuca, falou assim, e começou, e eu segurei a mulher, senão ela ia cair dentro do corgo. A mulher ficou tonta e ela caiu dentro do corgo, lá na altura dessa, maior que uns 3 metros de altura. E eu segurei ela. E ela falou, não, Geraldo, relaxa. Eu falei, eu estou relaxado. Não, mas você está vibrando, eu estou vibrando o quê? Eu estou indo na natureza. E eu pensei, que força é essa? Eu não fiz nada, mais nada. Eu juro, eu falo para vocês com toda a seriedade da minha alma. Eu fiquei lá tranquilo no chão, olhando o corguinho. E ela com a mão aqui, e a mulher foi caindo, quase desmaiando. Se eu não seguro ela tinha debulhado. O ego tem força? Não. Eu não usei ego, não usei magia, macumba, fechar corpo, porque eu não sei fechar corpo, nem se eu soubesse eu fechava o meu na hora, né? Apanho mais do que, né, muleta de aleijado, e na hora fechava o meu na hora. E nada, a única coisa que eu estava expressando é o amor. Eu tinha saído de casa levantado 4 horas da manhã, andado 100 quilômetros, né? E voltava, já chegava ali pelas 2 horas, 2h30, né? E que ia almoçar. E descansar. Depois de sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda de trabalho. Físico e espiritual. Então, o ego leva-nos a deturpar as verdades de Cristo e envolver-nos em conflitos, querendo modificar aquilo que não é modificado. Não existe transformação em trabalhos e atividades de Jesus Cristo. A única expressão é combater o ego em nós. Não precisa usar o amor ainda, porque amor nós não temos. E quando nós usamos amor egoísta. Entende isso? Então esta casa, este templo chamado Centro Espírita Recantabai, ele se mantém 20 anos em seus alicerces firmes, porque ele não usa o ego em suas atividades. Eu não permito. Apesar de tê-lo. Apesar de ser chagado com essa lepra no meu coração. Mas dentro dessa casa, a misericórdia divina tem ofertado a capacidade de não permiti-lo. E espero que ainda me ajude nesses santos vindouros. Então é esse que eu quero convidar a vocês. Vigiem esse ego em seu coração. Não queira fazer as atividades achando que está fazendo com amor, sendo que pode estar fazendo, ali expressando, é apenas o ego. O tempo vai responder. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo. Está compreendendo isso? Que invadiu o coração humano como uma praga. E é a vós, novos apóstolos da fé esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa levar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas para isso é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos nossos corações. Não quero falar de amor hoje. Eu quero que nós falamos do ego. Alexandre. Quem é egoísta é difícil falar, né? Sobre isso. Tenho isso muito em mim. Todas essas perguntas aí que você falou, imaginando elas aqui, eu tive dificuldade de respondê-las. E eu tenho em mim ainda muita questão de querer que as pessoas sejam igual a mim. É o ego. Pois é. E não aceitar que a outra pessoa faça menos do que eu faço. Novamente o ego. O ego, eu sei que sou igual. E se fizer igual? Acha ruim. Acha ruim. Desse jeito. É o ego, filho. É o ego que traz o ciúme.
Graças a Deus, assim, essa questão do ciúme já aconteceu mais vezes aqui dentro. Na época eu enriqueci, pedi perdão. Mas ainda... Eu sei que eu sou lindo, gente. Mas ainda tenho que trabalhar muito em mim, não tem como. Né? Mas tento. Quando eu reconheço que eu errei, coitado de Jesus. Eu falo tanto para ele, para o meu anjo guardião, né? A gente fica só pedindo ajuda, né? Tem que pedir mesmo. E eu acredito que pelo menos reconhecer que errou já é o primeiro passo. E isso eu estou vendo constantemente, mas ainda tem muito forte o egoísmo, infelizmente. O signo, né? Também ajuda. O orgulho, a vaidade, a presunção, mas estamos aí na luta, como diz o Fernando Tacar hoje, estamos rompendo. Quem sabe um dia a gente possa expressar, posso expressar verdadeiramente o amor, realmente. Nós ainda não temos. É isso. E agradeço. Mas se a gente não expressar o amor, a gente mesmo tirando o ego, ajuda, né? Como a Alexandra disse, acho que é um momento difícil que você vai se olhar, né? Como você disse, a gente tem que se colocar de fora e passar a ver os seus erros. E isso, assim, pra mim é muito, muito difícil, assim, que antigamente eu não parava para pensar dessa forma. E o quanto é difícil você ver algo que você não imaginava que tinha, que você nunca percebeu, que você nunca reparou. Algo que você fazia e que muitas vezes, assim, você faz aquilo, você não gosta de algum tipo de atitude, mas faz essa atitude com outra pessoa. Ué, você não pode fazer comigo, mas eu posso fazer com vocês tudo. É o fruto mais imediato do ego. Assim, é difícil, assim. Desde o momento que você falou que ia falar na minha cabeça, meu Deus, para conseguir dizer tanto assim, né? Mas eu tento, em todas as situações, assim, hoje em dia, tentar ver de uma forma diferente e tentar me colocar no lugar de qualquer pessoa que esteja envolvida e de como eu queria que a atitude fosse tomada para comigo e tentar fazer da mesma forma com o outro. Obrigada. Vai lá, Ronaldo. Aí é complicado. Mas assim, até na reflexão, hoje mesmo, ontem, né? Hoje mesmo, conversando com o Renato, a gente voltando também, essa parte, a gente voltando do Ceasa, falando para ele de uma mudança que eu fiz em relação ao trânsito, que eu me colocava muito egoísta, né? E orgulhosamente superior ao outro. Então, num caso como esse, eu já consegui, lógico, muitas vezes dar essa vontade, mas consigo ainda trabalhar em mim. E que essa semana está sendo muito refletiva sobre isso, refleti muito sobre isso em muitas ocasiões. Então, é um pequeno exemplo, mas e que está, lógico, junto com tantos outros processos na empresa, a gente tem que segurar muito isso, né? Eu sou perfeccionista, então tem essa parte de luto também. Tenho muito de intolerância também dentro de mim também, essa parte também que é o mesmo da Alexandra, que me coloca como perfeito, né? Perfeccionista demais e perfeitamente tudo que faço. Até brinco muito sobre isso, mas e falo mesmo que eu faço, parece que eu sou perfeito, tudo que eu faço fica perfeito, né? Em algumas coisas, material, né? Espiritual que tá longe. Esse é o narciso, né? É o ego narcisista. Tô até voltando, então assim, eu voltando, dirigindo, falei pro Renato que hoje eu paro para todo mundo. Antigamente ninguém entrava na minha frente. Eu falava que meu carro é maior, parecendo caminhoneiro e ônibus, né? Antigamente eu não cedia para ninguém. Hoje se for passar, a maioria das vezes eu paro cedo, até faço pedestre fora de lugar, eu paro para a pessoa passar. E eu vim pensando nisso, assim, nessa questão era porque hoje eu consigo trabalhar isso já no trânsito. E isso, aí eu tô falando sobre isso, não é porque eu estou me glorificando, mas é porque isso fez me refletir de tanto que hoje eu dirijo mais tranquilo. Porque isso me acalma. Eu falei para Renato, aí eu passei a ficar mais calmo. Porque acaba que eu não cedia para ninguém, eu queria passar, eu entrava na frente, entrava, fazia o que eu queria fazer, vamos dizer assim. Egoisticamente, passando por tudo, em cima de todos, né? Lógico, sem atropelar ninguém, mas passando sempre dentro
do direito daquele ali talvez ser menor e eu me colocando como maior. Então, assim, e nessa parte também, eu acredito no lar é a parte mais complexa. Se a gente trabalhar isso como filhos, né? Você fala que os filhos têm que ser melhor que os pais. Então, isso também eu sinto uma dificuldade imensa, porque aí o meu lado egoísta e quer que fazer engolir goela abaixo a personalidade do filho para ser igual a nossa ali no que vai fazer ou o que deixa de fazer. Essa parte, eu vou falar, para mim, é a mais difícil. Então, assim, dentro do trabalho, eu acredito que estou conseguindo superar bastante, dentro da aceitação de cada um ali, com dificuldade, mas aceitando. O Pedreirão lá está me dando umas aulas boas sobre isso também, né? Aulas assim, é o que eu estou falando, porque tudo, não estou falando que eu sou perfeito, tá logíssimo, mas é tudo que a gente espera vivenciando isso, a gente busca para a gente não estar passando e fazendo, porque, eu falo para Isabel, eu vejo o sofrimento dele enorme, dele, né? Por ele ser muito assim, achar que não precisa de ninguém e tal, que não aceita nada, vamos dizer assim também, que aceita algumas coisas, mas não aceita. E o sofrimento que passa, então, para a gente não ser assim. Agora, dentro do lar, assim, no casamento também, nas filhas, aí essa parte é complicada, porque quer fazer ali ser, mesmo talvez ali impondo mais do que deveria, ou mais que é o momento, talvez não é o momento, se colocando ali aquela cobrança ali que talvez é pior, que estraga, porque querendo que seja aquele, vamos dizer, ser perfeito, que nem eu sou, né, mas querendo ser aquele ser perfeito. Eu acredito nessa parte egoísta, porque ela trabalha o amor, porque vem filha, amor, egoísmo, perfeição. Então, assim, está dentro desse, por isso você falou que está trabalhando o contrário, mas que está dentro da parte que é a única que vai conseguir trilhar isso aí no amor, né? Então, assim, eu acredito para mim é esse trabalho que eu tenho que fazer ele diário aí. Esse não é fácil, mas acredito, né? Aproveitando agora que estou lembrando, né? Essa questão de perfeccionista, isso é um alerta para todos nós, né? Para o Rony, para a Alexandra, para mim, para todos nós. O final da vida é muito sofrido. Muito sofrido. Compreende? Como é que chama? Tem o mal de Alzheimer e o outro é sinal de Parkinson, é o Alzheimer. Geralmente, quase sempre, todos terminam com Alzheimer. Todo perfeccionista termina em Alzheimer. Todos. Não tem notícia de nenhum. Então, é muito importante que a gente tenha essa condição de desenvolver em nós a tolerância. Porque vai chegar uma hora que nós não temos domínio em cima. Olha que eu já visitei vários, hein, gente? Vários. 10, 12 anos. O Rony conhece um lá, aquele senhorzinho, meu xará, lá no abrigo de Inhumas. Muito agradável, todo mundo ama, mas é um amor. Mas ficou sem comunicar com ninguém, sozinho, por 12 anos até desencarnar. Definhando-se. Entende? É sério isso. Então, assim, é uma vigilância. A questão, vou contar aqui o caso específico, né, desse nosso irmão lá, assim, para ver assim, o tanto que eu trago para mim, para nós somos incongruentes. Nós somos, sabe, complicados. Então, teve um dia que o cara é muito bacana de serviço, é muito bom mesmo, muito bom. E fez o serviço além do que aquilo que ele tinha sido contratado. O Rony comprou uma bicicleta de R$1.000 e ofereceu para ele de presente. E ele não aceitou. Não aceito. Não aceito. Até na época eu falei, Rony, é muito importante que isso sirva para você como um grande aprendizado. Por quê? Porque eu aprendi a fazer caridade lá no Tempos Idos. Né? Que às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho dinheiro, eu compro isso, eu dou para a pessoa. Não. Primeiro você tem que perguntar para a pessoa. Fulano, você me permite, sem interesse algum, te dar um presente? Eu não gosto de ganhar presente. Então muito bem. É porque eu estava com vontade, vendo a sua necessidade ou alguma dificuldade sua, te dar esse presente em si. E eu resolvi primeiro perguntar se você o aceitava. É melhor do que você comprar e entregar. Porque talvez o ego do outro é tão grande que ele não aceita. Não porque ele não tem necessidade, mas porque o ego dele é maior e ele não consegue dar uma bicicleta para ninguém, não consegue dar aquele presente para ninguém. Então o ego dele não permite aceitar. E aí, passados-se os tempos, ele não aceitou. Passados-se os tempos, agora na Páscoa,
O Rony perguntou para ele, eu gostaria de dar um ovo de chocolate num coração de Páscoa, nós fizemos, nossas mãos, você aceita? Aceita. Sabe, 2 pesos, 2 medidas. Está entendendo isso? Então, isso nós temos que trazer para policiar em nós. Eu me policio. Isso tudo eu falo assim, eu tenho que prestar atenção sobre isso. Será que eu não estou fazendo legal? Né? Talvez isso me incomoda, porque fere meu orgulho, que eu não sou capaz de conquistar e comprar. E outra coisa bem humilde, simplesinha, eu já aceito, porque aquilo ali eu sou capaz, então eu já posso aceitar, porque não está ferindo meu ego, eu tenho condição, né? Ou não tenho interesse nisso. A Isabelzinha. É um tema que eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo, eu acho, falando por mim, né? É difícil, assim, a gente ter essa alta reflexão, né? Essa chaga que ainda habita dentro de mim, ainda com intensidade. Eu acredito que melhorei muito, mas também eu acredito que é uma das minhas maiores fragilidades, né? Eu acho que o maior egoísmo que existe de mim é o meu egoísmo de amor materno. Eu falo muito que depois, assim, do amor de Deus, eu acho que é o amor de mãe. Só que o amor de mãe, ele é egoísta. Eu reconheço esse amor egoísta em relação ao meu amor de mãe. É aquela coisa, ninguém pode falar nada para as minhas filhas, só eu que posso falar. Só eu que posso, né, assim, chamar atenção. Se eu vejo, às vezes acontecem situações que, né, eu vou falar com o Rony fala, não, mas eu não me importo com isso não. E eu falo, mas como assim você não importa com essa situação, né? Então, assim, eu reconheço que a minha maior fragilidade em relação ao egoísmo, não que eu não tenha em outras partes, é o meu egoísmo como de amor materno. É difícil, eu sou tão assim, eu tenho muita dificuldade em expressar em palavras. E eu acho também que eu não vou falar chega a um ponto de ser um sofrimento íntimo meu. O egoísmo que eu carrego, com a minha também dificuldade de expor. Então é aquela coisa, eu aceito tudo, calada, 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 e aquilo eu acho também que é uma coisa que me fragiliza muito, que eu devia... faço não concordando com aquele egoísmo dentro de mim, mas também sem a condição de expor, assim. Então eu acredito nisso, que é uma fragilidade muito grande também que eu tenho. Mas também, em contrapartida, não sei se também é um egoísmo falar que eu estou melhorando, né? Mas eu acho que é isso, né? Estamos em aprendizado. Muito importante que, né, a gente possa, nesse caso específico da nossa companheira Isabelzinha, que a gente entenda assim, esse ego, se não trabalhado, quando uma filha tiver um filho, ela vai querer ser mãe dos netos. Entende isso? É tão ego que nem permite a própria filha ser mãe. Aí é mãe da filha, mas quer ser mãe dos netos. Então tem que cuidar antes que tenha algum neto lá, porque senão vai fazer sofrer muita gente. Até prejudica o casamento dos filhos. Para quê? Para que os filhos fiquem em casa e né, aí tem a filha e as netas. Né? Então, o Bruto. Então, à medida que foi falado que não ia falar de amor, né, como a Isabel disse, foi uma surpresa, e quando falou do ego, deu aquele choque, assim, e por um segundo é como se viesse um filme na minha cabeça. E eu me peguei refletindo aqui, enquanto estava falando aí, e caramba, como eu tenho trabalhado intensamente o ego nesses últimos anos. E quando eu passei por aquele processo, e eu fui aconselhado a buscar novos caminhos, ali eu recebi um baque, um choque de realidade. Aí eu parei, não foi de imediato as reflexões claras, né? Porque primeiro veio aquele sentimento de revolta, né? Claro, não vou buscar outra palavra, não, né? O ego, quando ele não é lisonjeado, ele se revolta, né? Aí o ego querendo camuflar a palavra aqui agora também, né? É isso mesmo, revolta. Mas e depois que passou aquele processo de não aceitação, do choque, aí eu fui vendo os pontos, eu fui vendo aonde o ego estava assim mais intenso, e ficou mais claro agora, né, eu falei, caramba, acho que menos de 40 minutos, né, que a gente está aqui, já dá um despertar assim que faz a gente elevar um pouco o conceito. 1h12. E foi, aí me deu até bateu uma emoção assim, porque realmente eu fiz como se fosse um tour no passado, desde o dia que eu fui aconselhado aqui, buscar novos caminhos, e fiz da forma como foi me orientado. E quando eu fui orientado, eu lembro que foi falado para mim assim, começa do zero. Não fala que você é médico, que você já trabalhou em outra casa.
reestuda. Aí eu bem assim fiz, não falei que eu era médico. Às vezes eu sentava na triagem, a pessoa ia perguntar e eu falei, caramba, eu vou meio que mentir, porque eu vou ter que dar uma aqui que não entendo. Aí eu pensei, tem que trabalhar isso em mim. Aí eu passava, as pessoas falavam aquilo que eu queria ouvir, aí eu falava, não, mas não é isso. Aí eu falei, caramba, não é isso, o caminho não é esse. Aí vem trabalhando de novo o ego, aí vinha os acontecimentos, aí eu ia fazendo a análise do que eu já tinha sido aconselhado, do que eu já tinha vivenciado. Aí eu pegava aquela experiência e trabalhava aquilo ali naquele momento. Aí eu observava, caramba, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, caramba, eu errei nisso, e, meu Deus, me perdoa. Aí batia aquele sentimento assim de revolta comigo mesmo, por que eu errei nisso? Aí vinha aquela autocobrança, o ego novamente, né? Aquela autocobrança obsessiva, aí fui trabalhando. Aí agora aqui, nesses poucos momentos aqui, é que eu vim compreender muita coisa que ainda estava incompreensível. Esse foi o motivo dessa Nossa, escolha. bate até a emoção, porque... Não é você, nós. Eu, bate até a emoção, porque assim, muitas das vezes a gente transfere a responsabilidade demais. Ah, essa pessoa difícil apareceu no meu caminho, mas que bom que ela apareceu, que ela está fazendo você mostrar quem você realmente é. E quem é difícil? É a gente mesmo. Eu lembro que, se aquelas paredes do Ararato pudesse falar, quantas noites sozinho ali dentro eu chorei ali, eu falei, caramba, mas como que eu fui burro? Meu Deus do céu, eu estudei, eu li história, fui aconselhado, recebi puxão de orelha, fui alertado, e mesmo assim ainda escorregou. O ego, quando ele não tem quem acusar, ele se revolta em si mesmo, né? Entende? A gente tem que ter muito cuidado, porque no ego não pode acusar ninguém, e nem a si próprio. Ele tem que ser erradicado. Ele tem que olhar o ego no olho. Essa é uma grande dádiva, sabe? Não adianta acusar, não adianta você pedir perdão. O ego que pede perdão também é ego. Entende? O ego tem que fazer o quê? Exemplificar, mudar. É o exemplo e a transformação que faz o ego pedir perdão. Porque eu, por ego, eu ajoelho nos seus pés agora. Mas por ego, não por humildade. É igual essa questão aí. Aí eu fiquei refletindo. Quantas vezes a gente tem a intenção de fazer o bem, né, a caridade, leva ali o mal acompanhado, né? Por causa justamente do ego. Aí agora eu sempre me pego assim, eu vou fazer isso, tá? Mas o que eu tô levando de bom? Como que eu tô para fazer isso? Ah, eu não tô bem, então eu não vou. Porque é melhor eu não ir do que eu ir lá levar desarmonia. Porque depois eu vou ter que reparar aquilo. Então... Você leva assim e fala assim, ó, ego, vamos comigo. Mas você fica calado. Pois é, muito aprendizado. E estamos aí continuando aprendendo. E poderia falar muitas experiências aqui de aprendizado, mas... Graças a Deus. Vamos deixar o Jaqueline. Ai. Quando começou a passar o vídeo, me fez assim, como dizer, eu viajei aqui na história de quando a gente chegou aqui até hoje. Estava até fazendo as contas aqui mais ou menos, acho que foi uns 12 anos. E aí foi até engraçado, quando a gente conversa, igual você falou, o negócio de conversar com a gente mesmo, aí eu pensei, nossa, quem te viu, quem te vê, e eu só tenho a agradecer. Porque hoje, além da mudança, graças a Deus, eu consigo falar dessa forma de mudança lá fora. Consigo trabalhar, principalmente o amor para com o próximo. Hoje eu levo como lema da minha vida. E aí eu fico olhando para trás e assim, pensando por tudo que eu passei. E aí, fez eu passar também, né? Que fez eu passar também. Também. Aí eu pensei isso. Eu falei, nossa, sabe, fez aquele filme assim, eu e você, quantas e quantas, né? Conversas, terapias. Essa dignidade foi difícil. Aí eu fiquei com vergonha em alguns momentos, quando foi passando ano a ano, eu fiquei com vergonha em alguns momentos, orgulhosa por outros. Eu pensava, meu Deus, quem ela está pensando que ela é? Aí eu olhei para a Alexandra da casa religiosa. Aí eu olhei para a Alexandra quando ela começou a falar e eu pensei, nossa, quem diria no meu casamento? Foi a pessoa que eu mais, como diz no começo, tive dificuldade. E no dia do meu casamento foi a primeira que, depois de você, é claro, sempre, que foi tão solícita em tudo. E eu pensava assim, nossa, que vergonha, né? Ao mesmo tempo, assim, de pensar, nossa, quanta dificuldade que eu tive no começo com ela. E hoje, olha quem está me auxiliando. E toda vez que eu vejo o vídeo do casamento, me lembra. E eu ficava lembrando das coisas que eu falava para você no começo. Aí eu falava assim, quem sou eu? Cheguei hoje, já quero mudar tudo. E hoje eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa família, de você ter me aceitado na sua vida. Eu falo todos os dias, você
Eu falo pro Joel, todos os dias lá em casa, você e uma outra pessoa em especial é os 2 presentes de Deus na minha vida. Sou grata, eternamente grata por tudo. Te vejo como pai, de coração mesmo. Amém. Tem meu pai biológico, mas você é meu pai espiritual. E eu sempre falo pro Joel, o Geraldo para mim é um pai, pode ter certeza. E hoje, pai meu, pai da Heloísa, pai do Joel, pai do meu pai, né? Pai da família inteira. Até pai do seu pai. Até pai do meu pai. Meu Wesley. E eu só tenho a agradecer. E assim, é muito bom, Geraldo, levar o que você ensina lá fora. Eu falo pro Joel todos os dias. O meu trabalho hoje, ele virou um segundo Wi-Fi. Porque eu me inspiro em você. Em tudo que você ensina aqui, eu tento levar de alguma forma para poder ajudar as pessoas lá fora. Porque a gente vê o tanto que é importante, o tanto que ajuda e o tanto que muda. Obrigado por tudo. E eu te amo de coração. Amém. Idem. É Jesus, né? Jesus que nos ensina. Fala, Ronaldo, meu querido. Aqui, tipo, eu pego também de surpresa, né? Por causa que, tipo, eu sabia o básico do que era do que era ser egoísta, né? E, tipo, realmente, eu não sei falar. Porque depois, na palestra do que o senhor divulgou, passou, né? Eu parei pra refletir que, tipo, realmente eu sou muito egoísta. Eu tenho que melhorar muito. Porque senão, nós não vamos evoluir, né? Exatamente. Tá em constante evolução. Está em construção sempre, né? Já? Sandra, ele falou pouco, mas falou tudo. Ai, gente. Eu tô chegando aqui engatinhando, né? Graças a Deus, eu lembro o dia que eu tava com a Carla lá no serviço e a gente tava comentando sobre alguma coisa e aí ela, eu não sei se estava lendo e nós paramos, né? Estava lendo alguma coisa e paramos na parte de ser espírita, né? Eu falei assim, você é espírita? Aí ela, eu frequento uma casa. E assim, quando ela falou isso aí pra mim, eu venho, né, de uma parte onde o orgulho, o ego, assim, eles acabaram comigo. E acaba, né? Então, assim, por mais que a gente tenha estudado e que a gente estuda, né, uma das lições que eu trouxe é que realmente a gente não sabe nada, né, é bem pequenininho, a gente engatinha todos os dias, né, e sempre, voltando aqui, a Carla me falou daqui, eu cheguei aqui, né, no dia, e eu lembro que eu sentei do lado de lá e, assim, a minha vontade era de só chorar, né, chorar, eu sou chorona de natureza, mas era de transbordar, porque, assim, eu comigo mesma eu pensava assim, será que acabou aquele sofrimento, né, quando eu cheguei aqui, né, e assim, pelo passar do tempo, foi até engraçado, porque eu chegava ali dentro e falava assim, Geraldo, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, né? E aí, não, mas é porque a gente não tem, tá cheio, né? Sempre as nossas conversas, né? E eu voltava de novo, aí passava um tempo, eu quero trabalhar. Tem até um filme do Doutor Estranho, que ele vai lá mano, eu vim barganhar, né? Eu me vi aqui, eu quero trabalhar. Mas assim, era porque, não pelo egoísmo, mas assim, pelo ego, né? Mas era pela necessidade que eu estava sentindo em mim, pelas circunstâncias da minha vida, né? Pelo que eu passei. E, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente erra, né? Nós somos seres humanos, somos suscetíveis ao erro, mas uma coisa que a gente não pode fazer nunca na vida da gente é desistir, né? Porque, assim, o egoísmo, o ego, ele traz muito essa parte para que a gente possa deixar e desistir e largar, né? É justamente tirar a gente do caminho, né? E se a gente não tiver mesmo uma fé em Deus, uma confiança, realmente a gente larga o caminho. E só lembrando uma passagem da minha vida, que o Joênio falou, e eu recordei-me da parte anterior da minha vida, Deus sempre, ele amola a gente, né? Adora, lapida a gente de algumas situações. Eu lembro que quando eu já estava assim, minha cabeça fora do trabalho, eu ia para o centro, onde eu frequentei há muito tempo, e assim, sempre a gente vem para o centro, você vem ouvindo uma oração, você vem
ouvindo uma melodia para entrar em sintonia, né? Eu lembro que quando eu estava indo com o meu ex-marido para o centro, na época que eu já estava meio, né, bagunçada, eu colocava músicas sertanejas, né, porque aquilo eu queria confrontar, né, e aí isso passou, né, e há algum tempo agora Deus me mostrou, né, o que eu estava fazendo, né, de que forma? Valeu, karma. Ele me mostrou porque o meu companheiro estava fazendo da mesma forma. Então, assim, eu falei, Senhor, né? Era assim que eu agia, era dessa forma. Então, como que agora eu devo rebater isso daí? Então, assim, realmente essas fases da vida da gente que molda a gente, né? Deus sempre usa para que a gente possa reconhecer e estar sempre pronto para o arrependimento, para o reconhecimento, para não desistir e sempre estar em busca das pegadas de Jesus Cristo, como o senhor falou. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a oportunidade de vocês, né, que acolheu novamente a mim, ao Rauan, ao André Luiz, ao meu esposo, e que Deus possa me dar oportunidades para continuar o meu trabalho. E vocês têm muita paciência comigo. Sem muito Alex. Tá gravando, viu? Tá gravando. Tá bom. Acho que eu sou muito egoísta. Muito mesmo. Ainda bem que é só você. Mas assim, eu tento, né? A gente tenta o máximo possível para mudar. Eu mudei muito, porque eu era nariz empinado e tudo mais. Agora eu já sou mais assim, né? Quando eu entrei aqui mesmo, eu gosto de fazer as coisas assim. Desse jeito, já sabe. E eu não tenho, assim, delicadeza, essas coisinhas assim de fazer. Vou fazer rapidinho, né? Não conta ainda. Mas tô tentando ainda mudar bastante. Mas vou mudar. Amém. Mas, né? A Alex, ela entra assim. Ela sabe que sim. Pode ser. Eu falo, né? Esse tempo já passou. Não, mas esse tempo já passou. Isso era quando você estava lá nos castelos. Mas eu também, quando eu estava doente, eu era muito egoísta mesmo, assim, que eu caía no banheiro e levantava, porque eu não andava, né? Aí eu ia fazer xixi e tinha que alguém me pegar, né? Não, eu não podia nada, eu dou conta. Aí eu caía. Aí eu, nossa senhora, e agora? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí eu dava um jeito, engatinhava, aí segurava em algum lugar e levantava, mas não chamava ninguém. Você caiu? Não, caí não. Não caí não, eu tô bem, eu tô ótima. Mas eu já tinha caído, tava toda coxa, assim, dos lados e tudo mais. Não, tô bem, tô ótima. Mas eu sempre fui assim, egoísta mesmo. Graças a Deus também. Eu já mudei bastante. E graças a Deus tô tentando. Eu também falo graças a Deus. Daí, porque é um poço de humildade. Na verdade, desde segunda-feira, né, tá sendo assim muito refletivo, né, assim, de muita reflexão. Todos os cultos, as palestras. Aí hoje mesmo eu fui de manhã no Senador Canedo e estava voltando de moto e pensando, né, pensando, meu Deus, como que eu esse tempo todo, né, a gente olha só para o próprio umbigo da gente, né, porque aí a gente vai olhando só para as nossas dificuldades, nossas fraquezas e vai nos envolvendo naquele casulo mesmo de coitada, né, de nossa, como eu sofro, como acontecem as coisas comigo, né, quanta dificuldade. Aí hoje vindo pensando, eu falei, gente, mas não é assim, né? Tudo que acontece é só mesmo consequência das atitudes da gente, dos atos da gente. Eu quando cheguei aqui, a primeira vez que eu conversei com você, que você falou todos os meus defeitos, eu falei, eu não sou isso tudo, não. Até esse tempo mesmo eu falei, você só vê defeito, eu não tenho nenhuma qualidade. Você só fala meus defeitos. Mas as qualidades precisam melhorar? Aí ele falou desse jeito, mas eu só tô falando que você precisa melhorar. Aí todo meu maior egoísmo meu que eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa vai falar um defeito meu, às vezes no momento eu não concordo. Eu falo, deixa eu falar, né? Aí fala todos os meus defeitos, eu não tenho coragem de falar nada, de me defender também, de argumentar, e nem falar o que eu sinto ou o que eu acho. E a dificuldade de expressar, né, o que está sentindo na hora. Aí fica jogado para mim, né? Aí aquilo lá eu vou remoendo,
às vezes dilui, passa, às vezes não, às vezes demora para poder diluir, né? E eu penso assim, que meu maior egoísmo é esse, de não expor, de não falar o que realmente eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e deixar que a Mas pessoa... ainda bem, né, Nainha? E deixar Já que a pensou pessoa se falar? fala, né? Deixar que, tipo assim, a pessoa fala o que quer, eu ouço tudo ali que ela falou, mesmo não concordando, e levo aquilo para casa. Deixo o trem para dentro e detonando tudo, né? Essas coisas é tão interessantes, né? Porque assim, se você vai no médico, aí o médico vai falar para você, olha, Nainha, você está muito saudável, né? Seu cabelo está hidratado, sua pele está hidratada, seu coração está bom. Tá bom, pode ir embora para casa. Você vai embora doente, enfermo, mas o médico não falou nenhuma doença que você tem. O João me disse aí, ó. Todos falavam aquilo que ele queria escutar. E ele lembrou do que foi falado aqui. E ele precisava escutar. E aí você vai embora para casa achando que Está está compreendendo isso aí? saudável. Então a função do espírita não é acusar, atacar o outro. É a gente encontrar pessoas que falam a verdade e que mostram para nós o que nós precisamos melhorar e onde estamos doentes. Você sai aí, você vai fazer consultas em casos médios e triagens, sabe? É uma coisa de doida. A pessoa vai falar aquilo que você está expressando como uma energia. Teve um rapaz que fez aqui que falou que ele era um diamante azul. Até eu não sei o que é diamante azul. E ele era tão iluminado que ele tatuou diamante no corpo dele inteiro. Eu não preciso evoluir, eu já sou evoluído, eu sou diamante azul. Jesus Cristo veio como filho do carpinteiro, e ele é diamante azul, eu fiquei imaginando. Né? Coitado de Jesus. Foi trocado por 30 moedas, e o cara já é diamante. Então, são isso, entendeu? São essas partes que a gente tem, que é o ego que não permite. Mas a pessoa pode falar, mas eu não sou nada disso, ele está totalmente errado. Agora eu vou ficar com raiva dele, vou me moer em raiva dele, coitado dele, meu pensamento negativo. Amém, né? Ainda bem que você era assim, né, mais? Né? É só para finalizar, eu lembro assim, hoje, o que mais me dói hoje assim, é lembrar assim, que o ego, ele não permitia assim, nem pedir um abraço pro pai, entendeu? Tipo assim, às vezes você queria um abraço ou aproximar, mas o seu ego era tão maior que não te permitiu nem você ter essa aproximação, nem com o pai, nem com a mãe até hoje. Você não consegue chegar e falar, dar um abraço, nem pedir um abraço, falar, olha, tô precisando de um abraço de mãe, depois. Mas hoje você já pede, né, pra mim? Hoje eu peço. E como ele disse que era para mim cuidar de você, né? Hoje eu já peço. Tô aí, né? Tentando. Obrigado. Amém. Júlio. Difícil, né? Porque a gente oculta, né? Aí para expressar é difícil, né? Mas assim, eu tenho também muito orgulho, né? Muito egoísmo ainda em mim, né? Eu tenho impulso de agressividade, tenho que ficar me controlando, porque tem aquele impulso, né? E o Anaís falou, e eu também tenho dificuldade, né? De expressar, de chegar e de pedir, né? Alguma coisa. Eu trago muito essa dificuldade. Então não consigo ainda chegar e pedir, né? Assim como deve ser, né? Só quando está ruim mesmo, né? Mas assim, a gente tem que aprender, né? Quando foi falando aí, né? A gente vê, né? Que a gente analisa, Deus, que a gente é criança, como a gente deixa, né? Em nós crescer, né? Como a gente ali não porta, né? O mal que vai habitando em nós, e a gente vai alimentando, né? Cada vez mais, né? Porque a gente vai deixando, né? Oculta, né? Como eu falo, não expressa, né? Não fala, não pede auxílio, né? Não pede ajuda. Eu tenho essa dificuldade porque eu sofro muito, né? Porque se eu não peço ajuda, eu guardo aqui para mim, aí só fica comigo, né? Que é eu que sou o que machuca, né? Tem um ditado que fala assim, ninguém sabe que muda o que. Exato. Mas agradecer também, quando eu cheguei aqui, né? E eu renasci, né? E busco renascer, apesar da dificuldade que é muito ainda que eu trago. Então, eu busco cada vez ser melhor. Sei que ainda falta muito, né? Falta eu expressar, né? Falta eu ter essa coragem ainda, né? Que ainda não consigo ter. Mas sempre busco, né? Cada dia ser melhor. Graças a Deus, né? Nós temos que muito aprender com o Júlio, né? Eu estou falando, eu tenho muito que aprender com ele. Vou fazer ensaiando para a próxima encarnação, porque nessa não vai dar, não. Vai lá, Carla. Realmente, assim, é complicado, né? A gente falar das nossas fragilidades, das nossas mazelas. Porque o que a gente quer realmente falar e o que a gente faz mesmo é falar algumas pouquíssimas qualidades, né? E mascaram as fragilidades que a gente tem, né? Como se fossem somente qualidades.
de que todos que falaram, né, eu acredito que tem muito de tudo que já foi falado, né, muito mesmo. Também tenho essa mesma dificuldade, acredito que, se não for igual, mas muito parecida com a da Anaísa, do Júlio, em relação a falar. Pode até parecer que eu consigo me expressar muito bem, mas em determinadas situações somente. Em outras, eu guardo para mim as situações. E chega num ponto que a gente vai guardando, aí é aquela gota d'água, né, que entorna, né, que derrama. Aí é onde vem o tsunami ali, da avalanche toda, aquele furacão todo, na hora de expressar, né? Não expressa no momento adequado, vamos dizer assim, da maneira adequada, e vai guardando, e quando vai falar, né, acaba que sai de uma maneira que a gente arrepende, e não era daquela forma, né, muito agressivo e tudo mais, né, intolerante, e muito do que a Alexandra falou também, a questão de querer que o outro faça igual, que seja igual, né, a mim, e apesar de reconhecer algumas limitações, né, que eu reconheço algumas limitações, mas eu acho aquele ego mesmo de querer, de acreditar, na verdade, acreditar que eu consigo concentrar todas as coisas assim em mim, né, e mesmo acreditando nisso aí, eu também acredito, eu sei que não é assim que funciona e que eu não consigo, né. Eu acho que é muito difícil, né, alguém conseguir concentrar tudo, 100% das coisas assim. Aquele ego mesmo de achar que vai conseguir fazer e que o outro não conseguiria fazer, a contento, né, claro que no ponto de vista particular e íntimo ali, né, precisa realmente, de fato, melhorar muito isso aí. Mas uma coisa muito bacana que a Jaqueline falou, que eu, né, espero que esteja buscando essa melhoria, buscando, né, trilhar esse caminho, vivenciar os aprendizados todos daqui lá fora, sabe? No dia, quando a Samara falou, no dia que a gente estava conversando, um tempo atrás, já um tempinho bom atrás, foi quando eu falei do Recanto da Paz, né, de estar frequentando, trabalhando, né, falei como é o trabalho, o auxílio todo aqui, e assim, uma coisa que eu me senti... E ela não correu para o outro lado, não? Não, aí ela ficou muito interessada, sabe? E então não falou de mim, não. A gente assim conversava muito, e assim eu achei muito bacana. Eu falei, nossa, poxa vida, né? Eu tô, né, tentando, né, mostrar algo bacana, não meu assim, mas, né, de toda a coletividade dessa família toda aqui, do bem que é feito aqui, que é levado, né, a todos, né? E foi levando isso para ela, despertando, e chegou um ponto que a gente, né, fazíamos, a gente estava no mesmo plantão, mudei agora, mas na grandíssima maioria das vezes, na maioria dos plantões, a gente sempre reunia ali, fazia um culto com a outra, né, amiga nossa, Virgínia, que é farmacêutica. Então, assim, uma coisa muito bacana. E eu cheguei a pensar assim, será que não é um egoísmo meu, um ego meu, achar que, né, de falar, não, vamos fazer, né, vou orar, alguém quer orar, vamos orar junto, vamos fazer um culto. E ficava assim pensando, gente, será que isso não é um ego exacerbado ali, de achar que eu tenho que chamar e vamos fazer? E fui pensando, falei, não, né, como, não sei se essa parte do ego, né, a oração é sempre muito bem-vinda, então vamos, né, sentar para orar, vamos convidar. E isso é uma coisa muito boa, e foi bom, né, Samara, a gente sempre reunir, só não reunia, não fazia o culto quando realmente não reunia ali, né, pelo menos nós três, né, estava mais próximos ali, comungando a mesma crença religiosa. Uma outra amiga nossa, Cristiane, católica, mas ela sempre estava junto com a gente, presente. Então, assim, sempre foi muito assim, bacana mesmo. Mas, com certeza, precisa melhorar. Muito, 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 assim, galgar infinitos degraus ainda para alcançar, né, realmente, chegar próximo, realmente, desse sentimento mais apurado do amor, que ainda está um pouco distante mesmo. Graças a Deus, agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui. Cheguei num momento de muita fragilidade, né, de uma doença muito séria, muito grave, e hoje, quem não conhece, quem não vivenciou isso comigo, quando eu falo, assim, ninguém acredita, né, porque graças a Deus, sem nenhuma sequela, sem nada, graças a Deus, tudo isso por todos aqui, né, não somente por uma pessoa, mas por todos que ajudaram, que atenderam, que dedicaram, contribuíram muito, muito, de alguma forma. Não foi um pouquinho, não, foi muito mesmo. E continua.
Muito obrigada mesmo e perdão, né, a todas as minhas fragilidades e dificuldades mesmo. Muito obrigada. Graças a Deus. Ah, Juju. A cabecinha queimou. Acho que eu tô com febre inteira. Esquentou aí? Card que é muito ego. É assim, é difícil Além admitir. de tudo, o ego é calorífero. É difícil admitir e quando eu consigo olhar e enxergar, dói muito. Muito mesmo. Eu até brinco, é muita feiura, né? Que eu tenho ainda dentro de mim. Mas o ego em si, eu também, o que eu pude observar, é claro que tem vários outros, mas os mais fortes que eu sinto é que isso de querer achar que o que eu faço também está melhor do que o que os outros fazem. Né? Tenho isso, um pouco desse perfeccionismo. E Cuidado lá, hein? tento me corrigir bastante. Tenho também dificuldade em aceitar ajuda, achar que eu dou conta de fazer tudo sozinha. Muitas vezes já me peguei assim. Tem algo que eu tenho desde pequenininha, mas acho que eu melhorei bastante. Hoje eu me vigio. A necessidade de receber elogio por algo que eu faço. É algo do ego, assim, que eu procuro me vigiar bastante. Mas eu tenho muito isso em mim também. E é isso. Não tem muito ego. Procuro trabalhar, procuro vigiar. Uma vez o senhor me falou de que a gente... Foi uma vez que eu errei, né? Aí eu cheguei pro senhor, você falou que estava me dando uma nova oportunidade. Aí o senhor falou assim pra mim, aí eu falei, não, mas eu acho que eu já melhorei. Aí ele falou assim, não, Juscelia, você não melhorou. Você se colocou... o senhor contou a história do assaltante. Você decidiu a querer melhorar. Isso, o senhor contou a história do assaltante, que, né? O assaltante outra vida nasce com aquela fragilidade, mas ele só vai se libertar dela quando ele terminar essa encarnação e concluir com êxito, né? Então é isso, eu estou nesse processo de vigilância constante para poder me melhorar, porque eu tenho muito medo. A gente tem uma facilidade de ver os defeitos das pessoas, da gente mesmo. É muito difícil. Eu sou espinhada demais na conta. Nossa! E eu não tenho, tipo assim, eu não guardo as coisas, eu já quero resolver. Vamos supor assim, algumas pessoas que falaram que guarda um sentimento, talvez uma raiva, talvez uma conversa não mal colocada, e eu não. Eu já falo assim na lata e eu tenho... Tipo assim, é o meu defeito. E eu tenho dificuldade também de aceitar ajuda. E essa casa já me ajudou, está me ajudando, já me ajudou bastante, porque eu tinha uma língua assim meio afiada para falar, assim, para responder. E que Deus nos abençoe. A mim também. Eu quase saí correndo aqui, ele começou a falar. Eu já estava na ponta aqui, eu vou correr. Mas eu estou no mesmo barco. Deu calor? Suei aqui. Eu estou no mesmo barco que todo mundo. Joem, o que ele falou ali, eu passei por isso tudo. Não estou passando ainda. Como me sinto ainda lá embaixo. Tá, naquele emaranhado de pensamento. Rapaz, mas fala tanto na minha cabeça. O que você vai fazer no centro espírita? Cala a boca, pera, deixa eu ir pro centro espírita. Mas fala o tempo todo. Ele fica dialogando comigo. Eu nem vou olhar pro homem, senão eu choro, né? Mas é complicado. É complicado. E a superioridade, gente, que tem o tempo todo. O tempo todo. Acha que é melhor até que é Cristo. Mas tem isso o tempo todo. Eu tenho isso até no coração. Eu falo, meu Deus do céu. E quando eu enxergo isso e consigo, opa, peraí, Jesus abençoa. Aí modificar a forma toda de buscar Jesus dentro de mim é a maior dificuldade. Esse orgulho muito alto, egoísmo. E me sinto assim muitas vezes preso no casulo também. Esses pensamentos, tudo contraditório. E lá fora é onde expresso mais egoísmo. A expressar o tempo inteiro. E reconhecer e modificar, coisa mais difícil que eu acho. E só agradecer. E é isso. Graças a Deus. Amém, né? Pedir perdão é bacana. Mas desde que eles acompanhem de mãos dadas a real transformação e a real mudança. Porque o ego também, ele é mentiroso e ele é disfarçado. Como o ego, quando ele é atacado, ofendido, diminuído, o ego se coloca na falsa condição de humildade.
pede perdão, abaixa a crista, faz igual o pavão, quando está distante da pavoa. Ele fecha a sua cauda e fica parecendo qualquer ave, um galo, uma galinha. Mas quando a pavoa chega com 2 ou 3 pavãos ao redor, e ele que abriu o leque de sua cauda, maior que seja e mais colorido que tiver. Muitas vezes a gente disfarça assim o ego com uma cauda de pavão. Oculta, pede perdão, baixa a cabeça, faz cara de triste, e muitas vezes até sai lágrimas nos olhos. Mas é aquele que é dono de tudo, na verdade, aquele que mostra o que é, o que foi, o que será. Chama-se tempo. O tempo é o dono. Então, muitas vezes, a gente tem que esperar a criatura, assim foi falado para José, né? Ela, não que eu estou falando que ela fez como era, não. Ela decidiu que iria mudar. Então, não, eu mudei, não. Olha, todos nós aqui não mudamos nada. Me perdoe. Nós somos a mesma. Eu sou o mesmo Geraldo há 20 anos atrás. Eu só estou tentando domar aquele e ser um cristão. Mas ele ainda dorme dentro de mim. Essa parte é complexa, porque ela leva-se décadas e muitas vezes encarnações. Agora, pega-nos numa delicada energia como a do ego. Nós trazemos ela milenarmente. E em poucos dias, ou uma encarnação, ou um trabalho, uma casa, ou um dirigente que vai erradicar isso de nós? Não. Nós nos colocamos, então, ali, em uma encruzilhada, em um paradigma que nós queremos modificar. Aí entra a grandiosa dádiva dos exemplos de Jesus Cristo. Aí nós temos, então, que personificar Jesus Cristo em nossas atitudes. Só que nós queremos, a grande parte dos cristãos, dos espíritas, quer personificar Jesus no amor de Cristo. Fora da caridade, na salvação. Mas o meu ego quer ser salvo. Então eu vou ser caridoso, mas eu continuo egoísta. Porque eu personifico Jesus Cristo na obra de caridade, mas eu faço ela com orgulho, com ego. Eu faço os trabalhos com muito ego no coração e com pouco amor. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ser submisso. Eu tenho medo de ser comparado. Eu tenho medo de que me cobrem. Eu tenho medo que me chamem a atenção. Eu tenho medo de errar. Por que eu tenho medo de errar? Não é que eu estou preocupado com o erro. Eu estou preocupado com ser chamado a atenção. Entende? Porque o ego, como filho imediato, colado ao orgulho, não permite ser chamado a atenção por ninguém. Porque o ego está no patamar do eu sou. Simplesmente assim. Então, todas as vezes que a gente ficar magoado, chateado, com que alguém faça melhor que nós, ou que alguém fale para que a gente faça diferente, o nosso ego revolta. Nós temos que trabalhar isso. Nós sabemos que o amor existe, mas nós não sabemos expressá-lo ainda. E enquanto tivermos ego, nós teremos o amor egoísta. Não é? Qual é a forma mais eficaz de combater o ego? Os trabalhos da humildade. E para isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou: trabalho em dupla. Sempre que você acredite que está necessitando do outro. Nesse trabalho em conjunto, em dupla, por isso nesta casa ele diz: eu não peço ninguém para fazer nada sozinho. Sempre eu peço para que seja acompanhado. Então, quando nós fomos comemorar essa semana, eu coloquei já determinado que essa semana seria uma semana de curso intenso ao combate ao egoísmo e ao desenvolvimento da verdade e da humildade. Iniciando, e colocasse de 2 em 2 para fazer o culto. Então, sim, se nós não aprendermos, trabalharmos em conjunto, com amor e humildade, e matando o ego, dificilmente nós continuaremos a nossa jornada no cristianismo redivivo em rumo à regeneração.
Porque o ego não suporta não suporta o tempo. O ego não suporta o tempo, porque o tempo é o dono da verdade. E o ego não gosta de ser descoberto. O ego sempre é disfarçado. Ele se esconde atrás do amor, da caridade. Compreende? Ele disfarça o orgulho. É muito importante. Quando fala-se em poder, riquezas, dinheiro, é muito importante que nós entendamos que é muito melhor sermos muito ricos e sem ego do que pobres e egoístas. Não é? Compreende isso? Porque a pessoa que é muito rico sem egoísmo, ele usa todo o seu patrimônio para ajudar a desenvolver o progresso da humanidade. Agora, o pobre egoísta, nem caridade ele faz. Entendeu aí? Então, nós, espíritas, nós temos que desenvolver a capacidade da pobreza do ego. Estamos estudando, vivenciamos Francisco de Assis, desenvolver a pobreza em cima do ego. Nós não precisamos, e nossas eras não suportam, essa era que a humanidade está passando, não suporta a falta do necessário. Nossa condição física e espiritual não suporta. Suporta? Seria, quando falaram comentando com Chico, se ele conseguiria, ou como seria se ele estivesse nos tempos atuais. Ele disse, eu não conseguiria. Ele não conseguiria fazer o que ele fez. Você imagina na época atual, se tem condição? Uma criança dessa aí aceita dormir no colchão de palha, de capim, e sair lá fora e o vizinho falar assim, eu durmo no EMA. Ela aceita que a casa dela não tem televisão? Ela aceitaria não ter uma boneca para brincar e frequentar uma escola? Não. Ela aceitaria ir descalço para a escola enquanto todos? Não. Então eu estou dizendo assim, nossa, a condição hoje do processo de crescimento, tanto moral, intelectual, espiritual, não aceita. Então, não adianta nós fingirmos egoisticamente que humildade é pobreza, é desleixo, não. Nós podemos ser humildes e belos. Eu lembro meu pai quando ele disse, meu filho, você pode ser pobre, mas não precisa ser feio. Ando bonito. Por que eu sou pobre, eu tenho que andar assim? Por que eu tenho que vestir uma roupa suja, sendo que eu tenho água e sabão em casa, para dizer que eu sou humilde? Eu conheci dirigente de centro espírita, que vinha para o centro espírita e entrava descalço. Trabalhava descalço. Humilde, né? Só que ele vinha numa BMW, numa Hilux, numa RAV4. Eu tinha que ir de carroça. Eu tinha que ir andando. Tinha que ir uma bicicleta velha, barra circular. Agora eu vou falar que eu sou humilde, eu trabalho no centro descalço para ajudar os irmãos, porque eu sou extremamente humilde. Mas eu tenho a minha Hilux ali? Não. Humildade não é isso. Isso é ego disfarçado. Então, sabe, essa semana foi de muito crescimento. Eu peço, o que você quer para o seu futuro? O que você quer? Qual o caminho que você quer para o seu futuro? Então, o que você quer para o seu futuro, trace ele. Agora, se for com ego, seu futuro vai terminar. Seu futuro está bem ali, ó, pertinho. Agora, se você conseguir, eu quero transformar e ter um futuro extraordinário em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, tudo nos pertence no universo. Porque o ego aprisiona. Limita-se. Então o ego, ele fecha-se até chegar no processo de ovoidizar o espírito. Que, acreditando que está certo, cria uma monoideia. São os espíritos ovoides. Tudo vem baseado em cima desse nosso irmão. Alma gêmea, né? Ego. E aqui, para a gente encerrar, já está atrasada a hora e nós precisamos jantar, né? Né, Alexandre? Lembrar sempre que talvez a gente não consiga combater o ego totalmente, né? Então a gente combate ele pela metade. Acha assim, o que é dos outros, o que é meu e o que é dos outros eu só quero a metade. Esse é o ego, o meio egoísta, né? O que é meu, dos outros eu só quero a metade, não quero tudo. Aí pronto, eu já estou meio egoísta, né? Agora, uma assertiva, quanto mais ego,
O ego é intolerante. Enquanto mais intolerante, nós vamos arrumar um amigo o resto da nossa vida. E esse amigo é tão chique que ele é alemão. E eu já apresento o nome dele para vocês. Como que é o nome dele, né? O alemão. Alzheimer. Compreende isso? Porque o Alzheimer faz o espírito ser humilhado. Porque ele não manifesta nada. Até as necessidades na própria roupa ele faz. E o espírito vê tudo. Não é? Lembro quando veio aqui uma mulher, até hoje ela manda mensagem para a Angélica, e fez tratamento para ela, para a filha, o marido. O marido dela, extremamente. Ele os trocava de camisa 4 vezes ao dia, porque ele não poderia suar que ele trocava de camisa. Um belo dia, andava em uma caminhonete muito chique, um belo dia, numa briga de trânsito, por intolerância de quem passa primeiro, de quem serve. Se eu sou ego, a vaga é minha. Se eu sou ego, eu estaciono onde eu quero. Um rapaz tirou o revólver e deu um tiro na traseira da caminhonete dele. Ela atravessou toda a caminhonete, atravessou suas costas, atravessou seus rins, atravessou todo o seu estômago, e ele ficou limitado por anos até as fezes expostas. Que ninguém conseguia chegar perto dele, só a mulher. Várias cirurgias, até, não sei como terminou essa história, mas até ele compreender que tudo tem um limite. E Deus permite ir até determinado ponto. O ego leva-nos até aqui. Mas quando se cai para iniciar tudo novamente. Começa do zero. Aí vai reconstruir novamente como quiser. Então tá aí, encerra-se hoje, né? Lógico que é amanhã, mas essa parte desse curso de aprimoramento cristão que todos nós, eu estou fazendo, o que a gente vai fazer de agora para frente, cabe a decisão de cada um. E o tempo vai responder. Eu fico extremamente feliz pelos 20 anos de vitórias sobre mim mesmo na administração dessa casa. Tenho, com toda certeza, como todo mundo disse, muita melhor, muito mesmo. Mas hoje me peguei até assustado para encerrar. Até assustado. Porque quando eu falo, eu não tomo tanta proporção como uma pessoa me disse. Ele disse, alguém perguntou sobre mim? E ele disse, ele faz doação na casa espírita de 25 toneladas de verduras por ano. Dá para entender essa proporção, hein? 25 toneladas, 25 mil quilos de verdura está ali fora, que nós distribuímos por ano. Né? Então isso para nós é a grande dádiva de caridade. Lisonjeando o nosso ego. Mas com amor. Não um amor egoísta. Porque nós fazemos porque nós queremos. E tem 18 anos que nós fazemos essa doação de verduras. Nos 2 anos primeiro eu não fazia. Por quê? Não tinha condição financeira. Né? Amém? Então, onde está a prece, nós favor? Neste momento sublime, chegando ao término deste grandioso culto em aprendizado, nesta casa de amor e bondade, fraternidade, Centro Espírita Recanto da Paz, onde tivemos a grandiosa oportunidade dádiva de colocar as nossas fragilidades no altar de Jesus Cristo e rogar a Ele a força para poder assim nos dar a condição de trabalhar em nós todas essas fragilidades que cada um nesse grandioso dia depositou nas mãos de Jesus Cristo. E assim, com confiança e esperança, que Ele sempre nos dará a oportunidade de trabalhar em nós de formas diversas, de caminhos diversos, as dádivas sublimes de poder assim nos tornar um cristão cada vez melhor, sempre traçando no caminho do amar, do servir e do perdoar. Mestre Jesus, benfeitor celestial, agradecemos, benfeitor amado, por esta casa que nos dá
a condição e a lucidez para poderes assim trilhar os teus caminhos, ser o instrumento sublime de acolher almas encarnadas e desencarnadas por 20 anos na seara do teu amor. Agradecemos pela figura da nossa direção, Geraldo Magela, através do chamado Mestre Jesus que fez ao nosso irmão, depositando a ele esta casa, depositando a ele o propósito de edificar o Evangelho de Jesus Cristo através dessa doutrina santa, amorosa como o Espiritismo. E que possa, Mestre Jesus, banhado o nosso irmão com toda a proteção, com todo o amor, discernimento, para poder assim trilharmos por muito mais anos a fim desses mesmos caminhos e propósitos que esta casa tem, Mestre. Como acolhendo os filhos de Deus, como o filho pródigo, Mestre Jesus, que cada um de nós somos, e cada um, Mestre Jesus, chegará nesta casa e que encontrar esta paz, este acolhimento e esse amor de um pai que acolhe o filho que retorna, Mestre Jesus, dos tormentos, das fragilidades, das dores, e que aqui encontra o amor de Jesus Cristo. E assim entregamos, Mestre Jesus, nossas vidas, entregamos, Mestre Jesus, esta casa de amor e bondade em tuas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberta-nos na prática de todo o mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.